Eu acho que vocês vão aproveitar muito. Denise, se apresenta aí para todo mundo. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Denise, esposa do Alistair. Sou psicopedagoga. Trabalho com ensino fundamental aqui em Goiânia. E estamos juntos, sou a mãe da Ana Vitória, estamos juntos nessa pandemia como professora, certo? Muito legal. A gente já trouxe aqui algumas pessoas que falou sobre os filhos em casa, a gente falou sobre vários outros assuntos, mas esse a gente ainda não tinha tratado aqui, né? E é legal a gente observar hoje e usar o Sal Expresso como uma forma de a gente participar, não só matar a saudade, participar da vida do outro, lembrar dos irmãos, mas também de conseguir enxergar com outra perspectiva, né, todas as situações que estão acontecendo com a gente. E, Denise, eu queria começar te perguntando, assim, qual foi o maior desafio para você, como pedagoga, professora de crianças de 6 a 7 anos, né, nesse tempo? Fala um pouquinho para a gente. O maior desafio, não só comigo, mas creio que com a maioria das professoras, né, que estão nesse momento, foi realmente ter que adaptar a essa nova metodologia de ensino, que é o ensino à distância, o ensino online, onde as crianças têm essa oportunidade de aprender, mas dentro de casa. E isso, de certa forma, gera uma certa dinâmica bem diferente da qual estávamos acostumadas, né? Onde a criança está aprendendo, mas está aprendendo no ambiente dela. E, muitas vezes, ela não tem a maturidade de entender isso. Então, isso trouxe realmente um cansaço, um estresse para nós, professores, na medida que nós fomos aprendendo esse novo, né? A tecnologia, estar diante da câmera, estar diante do vídeo, isso tudo foi muito novo para todos nós, para mães, para os alunos e para nós, professoras, também. Sim. Você comentou para mim sobre algumas realidades que as mães enfrentaram. O que você pode falar um pouquinho sobre o que você viveu com as mães? Então, até então, o papel de estar com a tarefa, o papel de ensinar, na maioria das vezes, era só para nós, professores, né? E muitos pais, muitas vezes, não tinham oportunidade, por tempo, pela dinâmica de vida, de estar acompanhando o dia a dia de escola dos filhos, né? E isso gerou neles também uma certa ansiedade, porque muitas vezes o pai, principalmente o pai que tem mais de uma criança, né? Onde ele tinha que dar assistência para um, assistência para outro, e por se tratar de crianças menores, a aula à distância era comum para os meninos maiores, né? Para os adultos, vamos assim dizer. E as crianças, muitas vezes, ficavam perdidas. E os pais precisavam estar ali sentados, estão ali sentados, estão ali no dia a dia, tentando auxiliar, tentando fazer um papel que, muitas vezes, até então, eles não estavam acostumados. E isso gerou muito conflito no início. Agora, nesse segundo semestre, parece assim, como diz, a poeira baixou. Então, a gente está se adequando e os pais também estão se adequando, né? De sentar, de estudar, de entender quando a câmera desliga, o que faz, quando o link não dá certo, como que lida com isso tudo. São coisas pequenas, mas que trouxeram certo, literalmente, desespero na vida das nossas crianças e nós, enquanto educadores, também. Sim. Né? Foi um movimento diferente, né? Quando a gente fala que nós estamos vivendo algo novo, realmente algo novo e novo para todos os lados, né? Isso tem que, acho que, aumentar um pouco a nossa capacidade de ter misericórdia, capacidade de ser flexível, porque é realmente novidade para todo mundo. E apesar, assim, de ser um momento conturbado, eu queria que você falasse o que você tirou, assim, de bom disso, o que você conseguiu de ver de precioso nesse momento. Olha, no início, acho que todos nós nos sentimos como vítimas da situação, da pandemia. Nossa, que difícil essa aula online. E, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não, que esse tem sido um momento muito precioso. Principalmente, agora eu falo como mãe, o momento de nós sentarmos com os nossos filhos, de nos aproximarmos dos nossos filhos de uma forma como talvez nós nunca tivemos oportunidade, nessa nossa geração, de fazer isso com os nossos filhos, de aprender com eles, de ouvi-los, de estar ali ao lado, apoiando, para ele sentir que nós, como pais, nós fazemos parte da vida dele. Porque o cotidiano nosso, no dia a dia, era um cotidiano mais agitado. Não permitia essa vivência, não permitia. Né? Sim. E hoje nós temos esse privilégio. Então, aquilo que poderia se tornar como uma situação de angústia, de tristeza, eu comecei a perceber que, não, é um momento de muita aprendizagem com os nossos filhos. Aprender aprendendo com eles. Aquilo que nós não damos conta mesmo, buscar uma forma de solucionarmos juntos. Eu acho que isso foi
tem sido um grande privilégio para nós pais. Nós estamos entrando na história dos nossos filhos de uma forma como talvez as outras gerações não entraram. Não entraram. Que legal. Eu acho que pode ter muita gente em casa que ainda estava olhando com uma outra perspectiva, né? Que ainda pais, mães, que estavam olhando isso como desesperador ou ainda muito pesado, mas se a gente conseguir olhar nessa ótica de que realmente não, nós estamos participando da vida dos nossos filhos, e é legal que você comentou um pouquinho comigo sobre que Deus não foi pego de surpresa com tudo isso, né? E então a gente vai buscar de Deus novas formas da gente encarar essa realidade, né? Isso foi muito bom. Você me contou um episódio dessa semana que aconteceu com você, com as suas crianças, eu queria que você desse esse testemunho. Então, nós, professores, e a gente compartilha isso em vários grupos, entre os colegas, a gente está sempre, a palavra de ordem é o cansaço. Todas nós nos sentimos cansadas, nos sentimos assim, ansiosas quanto ao amanhã, como é que vai ser, as avaliações. E essa semana eu pude ver Deus trabalhando no meu coração de uma forma assim, muito preciosa. Eu tive uma aluna que perdeu o avô, uma aluna de 8 aninhos, e ela, na simplicidade da criança, na pureza que a criança por si só traz, né? Ela chegou para mim em lágrimas e pediu para que eu orasse. Naquele momento, tia, ora pelo vovô, que foi viver com o Senhor. Ela não queria que eu orasse pelo avô. Na verdade, eu senti que ela queria que a gente orasse pela angústia dela. E eu pude perceber naquele momento ali. Eu falei, meu Deus, eu preciso rever minha prática pedagógica. O quanto que é precioso aprender com as crianças, aprender que no momento de dor, quem ela buscou? Ela buscou o consolo no Senhor. E isso Deus me mostrou que no nosso dia a dia com as nossas crianças, nós aprendemos muito com elas. Não, às vezes não é fácil. Às vezes você está dando uma aula, ele quer trazer o pet, ele quer trazer os brinquedos, ele desliga a câmera, ele desespera porque ele não sabe como é que ele liga de volta. E isso tudo gera na gente, a gente tem um cronograma, um tempo. E Deus me falou, olha, o amanhã pertence a mim. Eles estão ali, eles são crianças, eles não murmuram, eles não reclamam, eles simplesmente vivem o agora, aprende com eles. E isso foi um testemunho para a minha vida, de poder olhar para eles e falar, eu preciso aprender a confiar esse amanhã em Deus, porque é Ele quem cuida. Né? Exatamente, que legal poder refletir sobre isso, né? Porque talvez os mais afetados com isso são de fato as crianças, né? Talvez quem que realmente falou, e agora quem teria chance de estar desesperado seriam as crianças, e elas conseguem lidar com isso, é isso que nós temos, então é com essas cartas que nós vamos jogar, mais ou menos assim, né? É legal poder pensar dessa forma, graças a Deus. Eu queria comentar algumas coisinhas que o pessoal está falando no chat com você. A Juliane falou que está com muita saudade de você, a alegria de te ver. A Robertinha falou que, olha aqui, ó, que alegria ver nossa amiga Denise dando seu testemunho de muitos anos de educação, que você é uma excelente professora. Quantas saudades, todo mundo aqui com saudades, dizendo que o seu testemunho realmente é maravilhoso. E o que você pode deixar, Denise, aí para nós como um ensinamento geral? Não só para os professores, não só para as mães, mas para todos nós que estamos vivendo isso junto com você, estamos com outros desafios possivelmente. Mas o que você pode deixar para a gente? Eu queria que você deixasse, conversasse com a gente sobre isso. Eu queria compartilhar com a igreja, compartilhar com aqueles que tiveram a oportunidade de estar assistindo, o que Deus trouxe ao meu coração essa semana, que está lá em Mateus 6, no versículo 34, que diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, que nessa pandemia a gente possa entender, nós não estávamos preparados. A última lembrança que eu tenho com os meus alunos foi do dia 13 de março, onde eles me presentearam com uma festa surpresa de aniversário na escola. E nós nos despedimos naquela sexta-feira, como todas as sextas-feiras a gente tem costume de fazer. Olha, não esquece a tarefa, não esquece a leitura, segunda-feira vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na segunda-feira estávamos todos convocados a estarmos em casa, dependentes de saber quando que vamos voltar. Então, que Deus possa estar trabalhando os nossos corações, que Deus possa realmente estar nos mostrando que o amanhã pertence a Ele, que nós não temos que preocupar com o dia de amanhã, preocupar, ficar ansioso, porque o que tiver de ser é surpresa para nós, mas não é surpresa para Ele. E é isso que Deus tem me mostrado a mim, a cada dia, e eu peço aos nossos pais que têm crianças pequenas, que aquietem os seus corações, não é um ano perdido.
É um ano onde Deus está nos ensinando de uma forma diferente, né? Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Nessa pegada, eu queria perguntar, como você acha que os pais devem lidar, assim, nesse momento? Essa questão de ser um ano perdido, é real ou não? Como que a gente pode dar uma dica como pedagoga sobre isso? Como pedagoga, eu posso dizer que aprender nunca é uma forma perdida de se fazer. Nós estamos, pelo contrário, estamos aprendendo de uma forma diferente, mas não é um ano perdido. Talvez um ano perdido não seja nem para aquele que perdeu um ente querido, porque, de uma certa forma, não fugiu o controle de Deus. Deus vai dar o consolo, Deus vai dar o conforto. Nós precisamos entender e aprender que é diferente essa forma. Então, nós precisamos viver cada dia com a ferramenta que Deus coloca na nossa mão, né? Nós estamos em casa, estamos com os nossos filhos, temos a internet. Então, vamos aproveitar esse tempo. Vamos fazer parte da vida dos nossos filhos. Vamos criar rotina para os nossos filhos. Vamos ensinar a disciplina, o momento de aquietar. Eu acho que esse é o tempo para isso. Esse é o maior ensinamento que eu, como professora, como pedagoga, falo para as mães dos meus alunos. Não é um ano perdido. Eu acho que nós ganhamos. Ganhamos muito. E temos ganhado, né? Graças a Deus. Denise, muito obrigada por esse momento. Eu queria que você encerrasse ele com uma oração para nós, abençoando tanto o nosso culto que vai continuar, quanto os nossos irmãos que estão em casa, as nossas famílias aí que tem muita criança em casa, e às vezes não é só uma, nem duas, são 3, mas que você pedisse a Deus aí realmente que falasse ao nosso coração. Ó Deus, nessa manhã nós queremos te agradecer por saber, ó Deus, que a nossa história não é surpresa nenhuma para o Senhor, ó Pai. O Senhor já escreveu essa história antes mesmo da fundação do mundo. E é nessa certeza que nós clamamos ao Senhor, aquieta os nossos corações. Remova o nosso cansaço, ó Deus, que a nossa ansiedade, às vezes, nos faz sentir ainda mais, ó Pai. Visita cada família, visita cada casa que tem seus filhos em idade escolar, ó Pai. Visita cada coração de mãe, cada professora nessa manhã, ó Deus. Que o Senhor sabe da nossa responsabilidade, o Senhor sabe o quanto que nós queremos dar o melhor de nós na vida dos nossos alunos. Mas, acima de tudo, ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor está nos guardando, que a Tua vontade soberana está sendo feita, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o restante deste culto, ó Pai, abençoe o louvor, a palavra, fala aos nossos corações. Nós entregamos esse dia na Tua presença. Amém, Senhor. Denise, muito obrigada por estar aqui, obrigada por esse testemunho. Eu queria dar só o último alô para quem está aqui no chat com a gente. Vamos lá. O Marcos está aqui, dando bom dia. A Joyce está aqui também, dando bom dia. A Thaline disse que ela está no tédio. A Thaline estava passando mal esses dias aí. Por isso ela não está com a gente. Thaline, nós estamos com muita saudade de você, tá bom? Está fazendo muita falta aqui com o pessoal das câmeras. Eliane sempre com a gente, dando bom dia. A Iana falou, Denise tão doce, tão competente. A nossa família, ela sente saudades de poder estar junto, de poder acompanhar a nossa vida, né? A Jennifer falou bom dia, domingo, semana abençoada para todo mundo, boa tarde, recebam o nosso abraço gostoso, a família do André disse. Gente, obrigada então, obrigada Denise, que nós possamos continuar com esse culto mais do que abençoado. Força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa
nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre. És Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, e em ti seremos como águias. Nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no... Declare isso. Nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre. És Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Sua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, e em ti seremos como águias. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Sua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, e em ti seremos como águias. Glória a Jesus. Oi, galerinha do Geração Sal, tudo bem? Eu sou a Luísa e hoje a gente vai aprender sobre uma história da Bíblia muito legal. A gente vai aprender sobre Débora, uma mulher que foi muito forte e corajosa nos momentos difíceis da vida. Você vai poder assistir esse vídeo clicando aqui no link abaixo ou no QR Code que está aqui acima. Então, bora lá? Galera do Saltim, estamos aqui para convidar vocês para um rolê. Um rolê de gente grande. Se você precisar de ajuda para acessar esse vídeo, o link está na descrição, beleza? Agora vamos pro feriado. QR Code. Ninguém acessa esse QR Code, amiga. Vamos embora aproveitar o dia. Oi, família, bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Eu não sei que horas você está escutando isso, mas que bom que você está aqui com a gente. Se você é novo na Sal, se sinta abraçado aí na sua casa. E antes de eu falar qualquer coisa, eu queria falar que saudade que eu tô da aglomeração aqui da igreja, de ver as crianças correndo, do cheirinho de pipoca, dos louvores junto, da oração, enfim, de tudo que a gente fazia junto, muita saudade. Mas, irmãos, que privilégio é que a gente tem de estar aqui, mesmo que digitalmente, encontrando um com o outro. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, então, graças a Deus por isso. Nosso primeiro pedido de oração hoje é pelos missionários Christian, Paula e Bianca, que residem lá na Sérvia e servem o Senhor lá na Sérvia desde 2014. Inclusive, o Christian é coordenador da missão Connection, que foi uma missão que abençoou muito a minha vida e a vida de alguns jovens aqui na igreja. Nós vamos orar para que o Senhor frutifique o trabalho deles lá e para que outros líderes nacionais se levantem junto com eles para cumprir o chamado deles naquele lugar. Nós também vamos orar pelo povo ainda não alcançado da semana. Essa semana é o Caxemiri muçulmano, na Índia. Eles são descendentes de imigrantes indo-arianos e são, em sua maioria, muçulmanos sunitas, que seguem um rigoroso código de conduta.
e vivem em uma área extremamente instável e turbulenta do mundo. Então, nós vamos orar para que haja paz lá em Caxemir e também nós vamos orar para que esses irmãos muçulmanos encontrem a Jesus e entendam que o perdão somente é encontrado lá em Cristo Jesus. Antes de orar, eu quero ler um trecho de Salmos 22, 27 e 28. Diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. Obrigado porque o Senhor é tão bom, tão cuidadoso com as nossas vidas. Obrigado porque a gente acabou de ler aqui em Salmos que o Senhor é rei de todas as nações, que o Senhor governa todas as nações. Muito obrigado por isso. Hoje a gente quer pedir pela família do Christian, da Paula e da Bianca, que residem lá na Sérvia, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, dando ânimo, dando alegria para o coração deles, frutificando o ministério deles lá e levantando, Pai, outros líderes nacionais para caminhar junto com eles. A gente também ora pelo povo que ainda não é alcançado, Caxemir e muçulmano, que o Senhor possa estar guiando eles, Pai, que o Senhor possa estar permitindo eles para que eles encontrem mesmo o Senhor, que eles entendam que a paz, que a alegria é somente encontrada no Senhor e que o perdão é somente encontrado no Senhor Jesus Cristo. A gente também ora pela paz lá em Caxemir e em toda a Índia. Que o Senhor possa estar abençoando o conduzir do nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês vão ver um vídeo muito legal sobre uma movimentação que aconteceu para poder abençoar outras pessoas. Obrigada. We've had an amazing illustration of this at Kensington the last few months. There's a woman named Monica Toomey who goes to our Birmingham campus. It's one of our smaller campuses. It's an amazing community of people. And she and a few women friends of hers, at the beginning of this outbreak, decided they really wanted to do something to help. And one of the things that they noticed was that frontline workers, especially healthcare givers, were not in a position, some of them, to even go home to their own families. And often they were working long hours. Monica and her friends got this idea to start mobilizing people to bring meals to healthcare workers in healthcare facilities and to other people who needed meals. They created a website, and believe this or not, in 1 month, on Facebook, their group went from the 6 original women members to 23,000 members. And over the last few months, the money that's been given them has been grown into the millions of dollars. And hundreds of thousands of meals and caregiving has been demonstrated through these people. But here's the amazing thing. They're just normal people. They're not famous. Nobody knows them. They just saw a need and they said, let's go. That's one example. And I could give you many others like that. Maybe not that many as dramatic, but people meeting the needs of other people in their life. Irmãos, para você que é parte da família, os dados para dízimos e ofertas estão aqui embaixo, amém? Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei falar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono falou a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo me estraga.
ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei falar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo me estraga. A voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me ser valente, ser valente. Posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. E aí, família? Não. Tô brava. Não sai, tô calor. E aí, família, tem série nova no culto de quarta. Às 8 horas da noite vem aí o plano. Nós vamos refletir e conversar juntos sobre os métodos que Jesus utilizava para alcançar o coração das pessoas. E ao longo dessa série nós vamos aprender o que nós precisamos fazer e como nós podemos ser instrumentos para a transformação do coração dessas pessoas. Então não perca, já avisa a família que tem série nova. As nossas séries de quarta são sempre maravilhosas. E tá aí o convite nessa semana, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. E o outro recado é sobre o nosso Zoom de oração diário, que acontece às 19 horas na plataforma do Zoom. É sempre um momento da gente se reunir enquanto família, para orarmos uns pelos outros, clamarmos ao Senhor pelos nossos pedidos. Se você participa de um PG, conversa com o pessoal e traga os pedidos de oração do seu PG, da sua família, dos seus amigos, e vem participar com a gente. É sempre um momento muito especial onde a gente pode estar junto mais uma vez e melhor, nós podemos estar clamando uns pelos outros. Então fica aqui o nosso recadinho da semana. Um beijo e até semana que vem. Olá, família. Coisa boa a gente estar junto, poder compartilhar alguma coisa da parte de Deus, alguma virtude, algum renovo, que só é possível por causa da atuação do Espírito Santo. Eu estava aqui orando mais cedo a respeito da minha incompetência, da nossa inaptidão, da nossa insuficiência, mas da suficiência de Deus, da atuação presente, eficaz do Espírito Santo, aquele que é o único que pode
penetrar o nosso coração, transformar a nossa vida, nos despertar para o que Deus tem para nós. Hoje a gente vai compartilhar um texto muito longo, então vou precisar que você esteja com a sua Bíblia na mão o tempo todo. Se você estiver vendo culto, cultuando com a gente pelo seu smartphone, pega uma Bíblia de papel, vai lá, aproveita que você está com um aparelho remoto, você pode ir andando com ele, vai buscar a sua Bíblia. Se você estiver acompanhando pela TV, você pode usar a Bíblia do seu smartphone ou também corre lá e pega a sua Bíblia de papel rápido, tá bom? Nós vamos trabalhar no texto de Atos, capítulo 27, a gente vai ler ele por toda a pregação. Como é uma história longa, que é a história do naufrágio do apóstolo Paulo, a gente vai lendo conforme a gente quer tratar os pontos, e não vou fazer uma leitura única do texto como a gente costuma fazer. Tá joia? Antes da gente entrar, na pregação, no texto bíblico, eu queria fazer uma menção com você, não combinei com o Léo, mas eu queria mesmo reforçar a importância de você ter o WhatsApp da secretaria da igreja. Salva ele na sua agenda, manda uma mensagem para ele se você não estiver recebendo mensagem da lista de transmissão. Infelizmente esse número mudou durante a pandemia, então se você não está recebendo, manda um WhatsApp, vai colocar aí no chat para você agora, pede para se cadastrar. E outra coisa, a gente mandou um formuláriozinho para a gente saber quem são as pessoas que têm participado conosco. Preencha, sabe por quê? Porque nós, pastores, queremos te ligar no dia do seu aniversário. A gente quer estar aí minimamente próximo, mesmo em tempos de distanciamento. Então, preencha o formulário para a gente poder saber sobre você, contabilizar você e também acessar você no dia do seu aniversário. Mais do que só mandar uma mensagem, a gente quer te ligar, então não deixe de fazer isso. Talvez o Léo pode mandar isso amanhã ou então hoje, após a nossa transmissão das 18h15, para que você tenha o formulário e preencha caso você não tiver preenchido. Beleza? Graças a Deus. Cansaço. Eu acho que foi bullying quando me colocaram para falar sobre esse tema, porque eu tenho cara de cansado, alguns dizem que é de pijama, e segundo o nosso querido pastor Paulo Júnior, eu sou o jovem mais velho que ele conhece, então provavelmente eu já tenho as minhas rugas, a minha expressão, e a gente vai falar sobre esse tema. E eu estava meditando sobre isso e fiquei chocado com o fato de que só faltam 3 meses para esse ano acabar, meu Deus. Nós já estamos quase ali a outubro, já está chegando, mês da reforma, já estamos sonhando as séries, e tanta coisa que já passamos por esse ano, a gente parece que viveu 6, 7 meses em 6, 7 anos. E fomos experimentados em tantas coisas, sofremos perdas, tivemos sofrimentos, tivemos perdas de pessoas, perdas de renda, perda da liberdade, e a gente está mesmo cansado. A gente veio nessa série Ser Valente, e a gente hoje está com a missão de encerrar, de fechar essa série, que foi uma bênção até aqui. A gente já passou por um chamado a sermos corajosos, sermos valentes na vida, na adversidade, na morte, nas decisões, e hoje nós queremos buscar em Deus um ânimo, um renovo, para que a gente possa ser valente, corajoso em meio ao cansaço gerado por esse tempo. Todos nós fomos desafiados nesses tempos de pandemia, tempos inesperados e tempos que têm promovido em nós um cansaço muitas vezes inexplicável. Provavelmente 100% das pessoas que estão nos acompanhando nesse tempo, você que está aí na sua casa ou onde você estiver nos acompanhando, provavelmente você está cansado. Ou, se você não está se sentindo cansado, tem alguém se sentindo cansado próximo a você. Provavelmente você está orando por alguém, provavelmente você está lembrando de alguém. E com as várias pessoas que a gente conversa nesse tempo, a gente vai percebendo, então, alguns verbalizam esse cansaço, outros não verbalizam, mas a gente percebe que elas estão cansadas. Não é um cansaço de fazer muito, teve gente que teve uma redução drástica nas suas atividades. Teve gente que antes precisava se deslocar para ir para o seu trabalho e agora já não precisa mais se deslocar. Teve gente que tinha uma agenda lotada e agora diminuiu vários dos seus compromissos. É bem verdade que a maioria de nós estamos trabalhando mais do que antes, mas muito da nossa atividade diminuiu, nosso deslocamento diminuiu, nossa agenda social diminuiu.
Mas mesmo assim a gente se sente cansado. O que é isso? É como ouvi outro dia alguém dizer, é como se a gente estivesse cansado por dentro. Há um peso, há um fardo. A gente briga muito e não percebe, a gente está brigando com a gente mesmo. O nosso desejo de sair, a gente não pode. Fazer as coisas e não podemos fazer. A nossa luta interna, a nossa luta contra Satanás, a nossa luta contra um vírus invisível. A gente luta contra forças invisíveis, não somente o vírus. E há um cansaço então por dentro, um peso, um fardo. A boa notícia é que Jesus diz que pode ir a Ele todos os cansados e sobrecarregados e Ele vai trazer alívio e descanso. E não é uma vida folgada, porque Ele não fala assim, eu vou remover de vocês o fardo. Não, eu vou trocar com vocês de fardo. Vocês vão carregar agora o meu. É uma vida com outros objetivos, é uma renovação das nossas convicções. Ele nos convida então para essa nova vida, que não é o texto que a gente vai trabalhar hoje. Mas isso é um alívio em meio a cansaço. Saber que em Jesus, aos pés dele, como Maria fez, naquele episódio de Marta e Maria que a gente já meditou tanto. Aos pés de Jesus a gente pode então encontrar descanso, renovo, ser pastoreado no nosso coração. Saber como é que Paulo, que a gente vai meditar aqui, conseguia ser renovado, conseguia mesmo em meio ao caos ainda ministrar, ainda abençoar, pastorear corações. Não colapsar no meio do cansaço, da pressão, das tempestades. Aprender como é que Paulo conseguia isso, e era estando também aos pés de Jesus. O contexto do texto que nós vamos ler hoje, você pode já abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 27, é o contexto do naufrágio de Paulo, mais um dos seus naufrágios. Paulo não era especialista em navegação, ele não era marinheiro, mas Paulo era especialista em naufrágio. Provavelmente nenhum marinheiro sofreu tantos naufrágios quanto Paulo, no mínimo 3. O texto que a gente vai meditar diz que aquele contexto era um contexto de cansaço, que muitas vezes a gente passa o olho e não pensa. Por quê? Porque haviam lutas invisíveis e lutas visíveis, haviam resistências a serem vencidas, tempestades evidentes e tempestades não evidentes. As tempestades que eu vejo e as tempestades do meu coração, da minha mente, os meus pensamentos, minhas ansiedades, tudo aquilo que está em volta de mim quando eu deito a minha cabeça no travesseiro e não consigo dormir. Vários irmãos têm compartilhado isso comigo recentemente. A tempestade por dentro, os ventos fortes que passam dentro do nosso coração e da nossa mente. Paulo, então, aqui nesse contexto que a gente vai ler agora, é um prisioneiro, está sendo levado para ser apresentado a César em Roma. É uma época difícil de viajar, porque o inverno está se aproximando. Paulo, como eu disse, é especialista em naufrágios, tenta avisar os navegantes, mas eles não dão ouvidos e se lançam nessa jornada até Roma em alto mar. Eu quero meditar com vocês hoje sobre 4 percepções que a gente tem desse texto, que é um texto longo, então não existem só essas 4 percepções. Nós não vamos conseguir esgotar esse texto definitivamente. O desafio também de pregar dentro do tempo que a gente tem. Mas eu quero mesmo, assim, a minha oração é para que Deus traga sobre você consciência do seu cansaço, consciência do cansaço dos outros, para que você seja temperado, azeitado no falar, no conversar, e para que Deus traga, enfim, renovo sobre nós, renovo na nossa vida. Verso 1 até o verso 8, nós vamos ver o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, que é ser valente na tempestade e nos ventos contrários. Ser valente na tempestade e nos ventos contrários. Atos capítulo 27, verso 1. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sobre a guarda de um oficial romano, chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos
em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Sicília e da Panfilha, e chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, ventos contrários, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, que de bons não tinha muita coisa, tá, gente? Perto da cidade de Lazéia. Amém. Até aqui agora, para a gente ver a primeira coisa que eu quero ressaltar desse texto, que é ser valente na tempestade e nos ventos contrários. 3 expressões, no mínimo, ficam evidentes dentro desse trecho que a gente leu: grande esforço, perca de tempo, condições externas tornando perigosa a navegação. Essas ênfases estão nesse texto. O povo fazendo grande esforço para atravessar, para velejar, para conseguir chegar até o seu destino. Os ventos contrários estavam fazendo uma grande perca de tempo, muito semelhante a coisas que a gente percebe hoje, que a gente até falou aqui no nosso Sal Expresso. Parece que a gente está perdendo o ano, parece que a gente está perdendo o tempo. E, por fim, a terceira percepção é condições externas que tornam perigosa a navegação. A gente tem várias condições externas que estão tornando perigosas a nossa navegação, a nossa jornada, o nosso trabalho, nossa vida. Essa já era uma viagem, irmãos, tensa por si só. Ao contrário do apóstolo Paulo, o resto da tripulação, tirando o apóstolo Paulo e o pessoal da própria companhia ali, os técnicos da navegação, o resto das pessoas eram prisioneiros, eram pessoas perigosas de verdade. Elas haviam feito faltas graves, elas mereciam as suas condenações. Provavelmente, diz os melhores comentaristas, essas pessoas já estavam condenadas à morte, elas estavam sendo levadas para Roma para a diversão do povo, para aquela carnificina que existia ali nas realidades do Coliseu, entre outros tipos de festa que o povo gostava de ver esse povo sendo morto. Pense então o ambiente desse barco, pense a tensão, o clima, o nível de alerta que está todo mundo ali, a raiva que envolve, porque esse povo está angustiado, sabe que vai morrer, é um povo mau, um povo que cometeu mesmo os seus crimes, um povo cheio de ira, de raiva. Esse é o clima do barco que Paulo e Lucas estão. Pense, irmão, o cansaço que isso produz, minha irmã. Pense como é que os líderes do barco estavam tendo esses prisioneiros perto deles. Pense como é que Lucas, que está redigindo isso em primeira pessoa, não está com essa tensão sobre ele. Como se não bastasse tudo isso, eles ainda estavam numa época ruim para viajar, e de fato eles se deparam com condições péssimas para essa viagem. Paulo então precisa ser valente mesmo no cansaço, mesmo com os sinais de alertas, mesmo com o clima pesado, mesmo com a insegurança, mesmo com o medo e tantos outros sentimentos que eu nem sei quais eram que passavam pelo coração de Lucas, de Paulo e dos capitães ali. Mas, irmãos, era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma. E aqui tem uma coisa muito especial para mim e para você. A gente lê trechos antes do capítulo 27 que Deus queria que Paulo fosse para Roma se apresentar a César. E, na verdade, toda a tripulação desse barco só é salva porque Deus queria que o apóstolo Paulo fosse até Roma. Por causa de um homem, dentro da vontade de Deus, buscando a vontade de Deus,
no centro da vontade de Deus, ultrapassando os seus medos, inseguranças, limites, tensões, cansaço. Por causa disso, toda a tripulação pôde chegar em terra, como a gente vai ver depois. Era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Mas, irmãos, quando ele embarca para esse destino, ele enfrenta terríveis oposições, tanto dos marinheiros que queriam matá-lo, porque a gente vai ver no final da história que há uma conspiração para matá-lo, quanto também do próprio clima, do momento, as tempestades, os ventos contrários. Poxa, mas não era da vontade de Deus? Por que está tão difícil? Por que tem tanta resistência, irmãos? Nem sempre a gente vai estar na contramão de Deus por causa das tempestades. A relação com Deus, com a vontade de Deus, o conhecimento, o entendimento da nossa missão, não é uma lógica como a lógica que nós criamos. Se eu estou enfrentando resistência, eu estou fora da vontade de Deus. Não, irmãos. Muitas vezes nós vamos estar dentro da vontade de Deus e vamos enfrentar tempestades, ventos contrários, cansaço. E o que esse trecho nos ensina é que Deus nos dirige. Deus enxerga no escuro. Ser valente na tempestade. Segunda coisa que eu quero meditar com você: ser valente com uma voz de lucidez em meio ao cansaço. Uma voz de lucidez em meio ao cansaço. Verso 9 até o verso 20. Atos capítulo 27, se você chegou agora. Verso 9 ao verso 20. Havíamos perdido muito tempo, como a gente já disse. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Ou seja, Paulo tentou ali alertar e disse: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida também. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar, ou seja, chamava Bons Portos, mas era um péssimo lugar. Era um péssimo lugar para passar o inverno. A maioria da tripulação desejava ir para Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou e o vento mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado noroeste, soprou sobre a ilha e empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano, por isso baixaram a âncora flutuante para que desacelerassem o navio e deixaram que ele fosse levado pelo vento. No dia seguinte, com ventos com força de vendaval, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Até que perdemos todas as esperanças. Ser valente com uma voz de lucidez em meio ao cansaço. Como a gente já disse, um clima pesado, adversidade para todo lado, dentro do navio e fora do navio. Como Paulo diz em outros trechos, tensões internas, tensões externas. Mas Paulo surge como uma voz de lucidez no meio de um povo cansado, desesperado, caótico. Que diferença faz
quando há diferentes interpretações de uma mesma coisa? O que diferencia as interpretações de um mesmo ponto? Irmão e irmã, o cansaço faz sombra nas nossas percepções. Você pode perceber que quando você está cansado, você faz más escolhas de compra. Péssimas escolhas com as palavras que você vai usar com o seu cônjuge. Péssimas decisões em relação aos seus filhos. Quando você os disciplina com raiva, cansado, exausto, frustrado, porque você acha que ele não devia ter feito aquilo, ou quando você o disciplina na convicção de que a sua raiva cessou, o seu cansaço passou, e você precisa discipliná-lo para o bem dele, não porque aquilo está te ofendendo. É totalmente diferente a forma como você reage. O cansaço faz sombra nas nossas percepções. A pressa de chegar, ele diz aqui que eles perderam muito tempo. Eles queriam chegar. As condições estavam péssimas. Ninguém aguentava mais aquilo. A pressa de chegar, a pressa de voltar ao normal, a falta de discernimento do momento, o excesso de confiança no visível, no barco, no vento que passou a soprar como uma brisa, que ele disse aqui, o vento deu uma diminuída, então vamos. A confiança no visível e a falta de busca pelo invisível. A desistência que faz a gente deixar-se então ser levado pela tempestade. Como Paulo diz em Efésios capítulo 4, a gente ser bem fincado nas nossas convicções em Jesus, para que a gente não seja levado por qualquer vento. Tudo isso é a sombra que o cansaço gera em nós. Essa pressa, essa insistência por voltar a um normal, quando ainda talvez não dá tempo de voltar a um normal, a falta de discernimento do momento, a confiança excessiva no visível e a não dependência e investimento no invisível, vai fazendo com que a gente desista e vai se deixando ser levado. E quem é levado toma péssimas decisões, faz péssimas escolhas, fere as pessoas. E tudo isso, irmãos, é fruto de uma coisa chamada medo, que é o que levou a gente a falar sobre coragem. Eu me lembro quando a gente propôs essa série, a gente conversando entre nós pastores, e aí a gente falou sobre essa coisa. Muitas pessoas estão com medo do que virá, medo de perder um familiar, medo de perder o trabalho, medo de ficar sem sustento, medo de quando isso vai voltar ao normal. E aí um dos nossos irmãos falou assim, não vamos falar sobre medo, vamos falar sobre o aspecto proativo disso, coragem, valentia. Como é que a gente enfrenta esse medo? Mas muitos de nós temos medo. Medo das perdas que esse momento traz para nós. Aquele povo do barco também tinha medo. Medo de perder a sua vida. Medo de não encontrar o seu ente querido. Medo do vendaval, da parte externa. Medo da parte interna. Quantos de nós não estamos com medo sobre a vida? De perder a liberdade, medo por causa da evidência da nossa impotência, medo porque estamos perdendo a segurança, medo de perder o emprego, de perder a saúde, de perder um familiar. Mas meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, desperta tu que dormes, porque o medo nasce da dúvida. O medo nasce da nossa falta de confiança no cuidado e amor de Deus para com as nossas vidas. É daí que vem o medo. Porque a Bíblia diz que onde há amor não há medo, e se há medo não há amor. Porque o amor lança fora todo medo. Então o medo nasce da nossa falta de confiança no cuidado e no amor de Deus para com as nossas vidas. É aquela pergunta que fica lá no fundinho da nossa cabeça e do nosso coração, que é: Deus me ama mesmo? Será que Deus está vendo isso tudo mesmo? Por que Ele não faz nada? A gente tem esse desafio desde Gênesis 3, quando a serpente, Satanás, entrou nessa realidade e perguntou para nós: será que Deus te ama mesmo? Será que Ele te deu tudo mesmo? Será que Deus é bom mesmo?
e a gente duvidou. Satanás fez a mesma coisa com Jesus no deserto, e ele continua trabalhando na mesma pauta na minha vida e na sua vida até hoje. Então, em nome de Jesus, desperta, para que você não ouça essa voz do medo, da dúvida em relação ao cuidado e o amor de Deus com as nossas vidas. A gente esquece que não há força maior do que a força do amor de Deus. Não há força, não há tempestade, não há vento contrário, não há coronavírus, não há prisioneiros, criminosos, não há nada mais forte do que o poder do amor de Deus. Na viagem da nossa vida, então, a gente precisa buscar o conselho e a orientação daqueles que andam com Deus. Ser uma voz de sabedoria, uma voz de lucidez em meio ao cansaço, e não somente ser, como também buscar vozes de lucidez em meio ao cansaço, conselhos da própria Escritura. Ouvir e ser voz de lucidez num tempo desafiador. Meu irmão, minha irmã, quem despreza conselhos como esses marinheiros aqui desprezaram, quem despreza conselhos sofre grandes danos. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus, os pastores, líderes ao nosso redor, homens de Deus que estão buscando o Senhor, mas principalmente a palavra de Deus, e que a gente possa também ser voz de lucidez no meio desse tempo. Terceira coisa, ser valente sem se cansar de fazer o bem. Coragem para fazer o bem. Verso 21 até o verso 34, e a gente está caminhando para o final dessa história, temos mais um ponto. Ser valente sem se cansar de fazer o bem. Verso 21 ao 34 de Atos, capítulo 27. Nós já lemos essa parte aqui, mas eu quero ler de novo, tá? Fazia tempo que ninguém comia. Aliás, não, nós não lemos essa parte. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Senhores, deveriam ter me dado ouvidos. Deveriam ter ouvido a voz da sensatez. Deveriam ter ouvido a voz do Senhor que ressoa através de mim. Os senhores deviam ter me dado ouvido no princípio e não ter deixado bons portos. Bons portos era ruim, mas não era tão ruim quanto o que a gente está vivendo. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. O navio afundará. Olha que notícia boa. Tenha bom ânimo, o navio afundará. Alegria, o navio vai afundar, irmão. O navio vai afundar. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Essa é uma excelente notícia. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo. O Deus a quem pertenço e sirvo. Note que Paulo, no meio do caos, não está contente em simplesmente pertencer. Ele quer servir. Ele poderia estar seguro. Não, o Deus a quem eu sirvo vai me salvar. Mas ele não fica só nessa segurança. Ele quer abençoar. Eu sirvo. Deus a quem eu pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. Eu quero que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo correrá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite da tempestade, 14ª noite de luta, irmãos, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme, lançaram sonda e verificaram de novo o visível. Há maior atenção no visível do que dedicação de tempo no invisível. Lançaram sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois lançaram sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas da praia. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar âncoras na parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial: ninguém abandona não. Paulo disse ao oficial, no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo,
Se a gente não ficar junto, em unidade, sofrendo junto, passando por isso junto, vocês não conseguirão se salvar. Tem nada dessa assim, de que para salvar a amizade eu vou descer do barco. Não, irmão. A gente fica no barco, junto. Porque Deus não tem promessas individuais. Deus tem promessas de povo. Deus olha para um povo. Deus não quis salvar só Paulo. Deus quis englobar ali todo mundo. Deus quis se apresentar para todo mundo. Vamos até o verso 34. Então, verso 32. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e deixaram a deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentaram há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Amém, graças a Deus. Ser valente sem se cansar de fazer o bem. No meio do caos, no meio da tempestade, no meio do desespero, já tinha ido bote, já tinha soltado carga, já tinha praticamente desistido de tudo. Paulo pastoreia, Paulo ministra. Ele não é sucumbido pelo cansaço e frustração. A oração, então, é o que fortalece e capacita o apóstolo Paulo no cansaço. Aprendamos com isso, irmãos. Temos um Zoom de oração todos os dias. Todos os dias. Se não me engano, mais de 180 dias que nós estamos em oração todos os dias às 19 horas. Se você não consegue orar sozinho, Zoom às 19 horas. Se você consegue orar sozinho e esse horário para você talvez não é tão bom, reserva uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, esteja presente. Porque a oração fortalece e capacita o apóstolo Paulo no cansaço. O que ele diz? Um anjo se pôs ao meu lado enquanto eu estava conversando com o Senhor. O tempo todo, Paulo numa oração incessante, incansável, buscando o Senhor, a sua vontade, intercedendo pelo povo do barco. Então ele recebe uma notícia de que eles iam chegar bem. A oração fortalece. A mesma coisa acontece com Jesus no Getsêmani. Jesus está orando, suando sangue, um momento de angústia, cansado, pedindo para passar dele esse cálice, se fosse possível. Ele convida 3 dos seus discípulos mais chegados para orar com ele. Os 3 dormem. Jesus retorna por 3 vezes e encontra os 3 dormindo. O episódio em seguida, Jesus é preso. A reação de quem estava em oração e a reação de quem não estava em oração e dormiu enquanto devia estar acordado. Jesus discerne o momento. Esse é o tempo para o qual eu vim. Se entrega, não luta. Quem estava lá dormindo quando devia estar acordado e não está no espírito que deveria estar, arranca uma espada e manda na orelha do soldado, causa um tumulto. Essa é a diferença de gente que está dormindo quando devia estar orando. Não é fortalecido, não é capacitado pelo que a oração, a relação com Deus promove na nossa vida. Esse tipo de gente vai se cansando de fazer o bem. Pedro até ali era um homem que fazia o bem, estava andando com Jesus. Mas como ele dormiu naquele momento, ele não quer mais fazer o bem, ele cansou. Mas Jesus não, Jesus estava sendo fortalecido e capacitado pela oração. E naquele momento ele não se cansa de fazer o bem. E entrega a vida em favor dos seus discípulos. Paulo faz a mesma coisa aqui. Paulo não se cansa, não se entrega às suas frustrações, cansaço, caos. Ele está buscando a Deus. E nós somos chamados à mesma coisa, a estar em missão nesses dias. Foi para esse tempo que a gente veio. Deus não errou de endereço ao permitir que eu e você, a nossa geração, nesse momento, vivêssemos tudo que nós estamos vivendo. Não pare de fazer o bem. Busque renovo ao seu cansaço e ministre renovo ao cansaço do cansado. O texto, então, agora, partindo para o final, mostrará para nós pelo menos 3 formas que esse renovo vem sobre nós e que a gente pode ministrar esse renovo sobre as pessoas. Além do aspecto da oração, mais 3 formas que o renovo vem. Ser valente, trazendo renovo ao cansado. Coragem no cansaço. Renovo no cansaço. Verso 22 ao 25, e depois a gente vai saltar para o 35 ao 38 e vamos
concluir. Estou agoniado, que hoje eu estou pregando mais tempo que geralmente eu prego, mas creio que Deus tem uma palavra ao seu coração. 22 ao 25, de novo, por favor. Mas tenham bom ânimo, Paulo disse. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, do Deus a quem pertence e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Eu tenho um propósito. A minha soberania não parou de atuar. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo. Creia em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Verso 35 ao verso 38 agora. Em seguida, depois que Paulo falou para o povo: ó, come, já tem 2 semanas que vocês não comem, ele diz... em seguida tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Amém. Ser valente trazendo renovo ao cansado. Esse renovo, como a gente disse, se apresenta de pelo menos 3 formas nesse trecho. Esse renovo é vindo da soberania de Deus, convicção da soberania de Deus. Ele é vindo da partilha, eles partiram e foram renovados. E ele é vindo da fé, uma fé tamanha que eles abrem mão do resto de comida que eles poderiam ter. Se precisasse ficar mais algumas horas ou mais alguns dias, acabou. Eles jogaram tudo fora. Uma fé que renovou. Soberania, partilha e fé. 3 formas de renovo ao nosso cansaço. Irmão e irmã, o amor de Deus, a sua soberania, dá mais uma chance para aquela tripulação. A soberania de Deus atua não somente na vida do apóstolo Paulo, mas conduzindo a história, como a gente tem dito. O verso 22 vai dizer: o que vocês confiavam acabará. Essa é a boa notícia, mas por isso que eu quis frisar aquela hora. O navio afundará. Essa é uma boa notícia. Por quê? Porque está dizendo que o que a gente confia no visível vai acabar. Mas o que a gente confia... Acabou aqui meu microfone. Som. Beleza, estou de volta. O que a gente confia no visível acabará, mas o que a gente confia no invisível, esse vai se manter. A soberania. Deus está corrigindo a bússola dos nossos corações nesses dias. Aproveitando, usando dessa circunstância de pandemia ou daquela circunstância de tempestade para atrair a gente mais para Ele. É isso que Deus está fazendo, e isso tem que renovar a gente, porque a gente não está solto à deriva, a gente está sendo atraído ao Senhor. Deus está salvando enquanto a gente acha que está tudo sendo destruído. Enquanto a gente vê caos, Deus vê salvação. Nós somos limitados demais para compreender os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, é o que está lá, verso 24 e 25. Deus quer que Paulo se apresente a César e não há tempestade suficiente, não há barco ruim, não há gente ruim suficiente da tripulação que vai impedir que Paulo se apresente a César. E aí é interessante como no verso 36 vai dizer para nós que eles se animaram e começaram a comer. Olha que doido. Paulo diz que eles estão há 14 dias sem comer. Qual é a lógica? Eu como e fico animado. Mas o texto bíblico é sensível demais para dizer para nós que eles se animaram quando Paulo partilhou e então começaram a comer. O que anima a gente é a partilha, irmão. O que nos anima mais do que a comida é partilhar. Percebe que o renovo não vem da comida. O renovo vem da partilha. Continue partilhando. Continue entregando. Continue ligando. Continue contribuindo. Continue abençoando. Continue dizendo palavras de bênção para as pessoas.
Esse partilhar e comer junto, então, enche essas pessoas de fé. Eles viram alguém com fome partir antes de comer, e isso animou a fé deles. Gente que nunca teve fé foi animado o suficiente para jogar todo o resto de possibilidade de comida ao mar. É uma fé tamanha que eles abrem mão da sua segurança, suposta segurança, porque para quem já estava vivendo aquele vendaval ali há 14 dias, irmão, já não tem segurança, já não tem estabilidade, já não tem nada. E eu concordo com um autor chamado Matthew Henry, que diz que quando é inútil se esforçar, é sábio se render. Se até aqui você está se esforçando muito, se até aqui você está fazendo muita força, e talvez você está cansado por isso, para enquadrar direitinho a sua rotina do jeitinho que era, e você está relutando em se adaptar, e você quer voltar a um normal que parece que Deus não quer que a gente volte, renda-se. Quando é inútil se esforçar, é sábio se render. Verso 44, para a gente concluir e fazer aplicações diretas para a nossa vida. O verso 44, que é o último verso desse capítulo, vai dizer: os outros se agarraram a tábuas. Quando eles estavam chegando, o navio se despedaçou todo, e diz que outros se agarraram a tábuas ou a pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. A promessa de Deus é cumprida independente da circunstância, meu irmão e minha irmã. Nem que seja em cima de tábua, mas a gente vai chegar onde Deus disse que a gente vai chegar. Nem que seja em cima de pedaços, mas eles chegaram e nós chegaremos. Eu quero compartilhar então os pontos, que a gente recapitular os pontos, aplicando para nós, e quero que você receba renovo ao seu cansaço. Primeira coisa que a gente disse que eu quero aplicar à sua vida: não deixe que as condições externas ditem a sua caminhada. Não deixe que as condições externas ditem a sua caminhada. Jesus diz: venha todo que está cansado e sobrecarregado, e eu vou dar descanso. O Senhor vai te dar alívio. Não deixe que o caos ao seu redor diga que a sua vida também está ao caos. Essa lógica não é lógica. Pode estar o caos ao nosso redor e a gente viver uma paz que ninguém consegue entender. Segunda coisa, abandone o medo que quer tomar conta dos seus pensamentos. Não se deixe ser engolido pelo medo. Confie no cuidado e no amor de Deus para com a sua vida. Confie no cuidado e no amor de Deus para com você. Não dê ouvidos a Satanás. Terceira coisa, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem, mesmo quando os dias estão difíceis, existem tempestades, tem vírus por toda parte, o medo bate à sua porta. Não se canse de fazer o bem. A gente continua em missão, mesmo com os nossos prédios fechados, mesmo com as realidades desafiadoras. É para esse tempo que a gente veio. Faça o bem, porque fazer o bem vai te renovar. Melhor é dar do que receber, Jesus já disse. E a quarta e última coisa para aplicar na sua vida: confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus, insista na partilha que renova, e você vai encontrar essa fé que consegue ter paz em meio ao caos, que consegue abrir mão da sua aparente segurança, porque já viu que Deus é fiel e tem um plano para a nossa vida. É certo que nós chegaremos. Confie na soberania de Deus, pratique a partilha, e você vai ganhar essa fé de que nós chegaremos, ainda que em tábuas, mas nós chegaremos ao que Deus tem para nós. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra de renovo. Renovo. O navio vai afundar, graças ao Senhor. Que alegria. As coisas visíveis, aquilo que nós confiamos, aqueles ditados que nós dizíamos: tendo saúde é o suficiente, o resto a gente dá um jeito, confiando no nosso próprio braço. Tudo isso está desmoronando. As coisas abaláveis estão caindo para que as inabaláveis permaneçam. O barco vai afundar, mas nenhuma das nossas vidas se perderá, até o Senhor cumprir o plano que o Senhor tem para nós. Essa é a certeza. Essa é a certeza.
não tem tempestade, não tem resistência, não tem insegurança suficiente que vai fazer a gente sair da certeza de que o Senhor quer que Paulo encontre com César em Roma. E vai chegar, nem que seja em cima de pedaços. Nós vamos chegar ao que o Senhor tem para nós. Enche o nosso coração de fé, Deus. Fé para partilha, fé para confiar nessa soberania, fé para não se cansar de fazer o bem, fé para não ter medo e confiar no amor e no cuidado do Senhor para com a nossa vida, fé para romper no meio da tempestade. Abençoa cada lar com fé, com renovo alcançado, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu.